Fala galera, trazendo aqui mais uma questão que foi pedida pelo pessoal, dessa vez uma questãozinha lá do Colégio Naval. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, se é a primeira vez que está por aqui ou não, aquele acordo, né? Vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com o pessoal, beleza? Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E o pessoal pediu essa questãozinha aí, lá do Colégio Naval, para a gente estar brincando por aqui. Então, sem enrolação, nossa questão falava o seguinte. Sabendo que A é igual, e aí nos deu essa expressão, qual é o valor de A ao quadrado sobre raiz sexta de A elevado a 7? Beleza. Então, por mais que pareça uma questão ali tenebrosa, né, pessoal, aqui a gente vai fazer o uso ali de ideias da dita matemática básica, ok? Então, primeiro a gente vai manipular aquela ideia ali da expressão A. Então, eu vou pegar a minha expressão A e vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos trabalhar a ideia aqui, como é que eu poderia, digamos assim, dar uma dica de como iniciar. Se você olhar com calma ali, pessoal, dentro da maioria das raízes, nós temos valores ali que a gente pode fatorar. Todos os valores ali praticamente podem ser fatorados, menos a raiz de 3. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai pegar aquilo ali e fatorar para tentar simplificar ao máximo essa expressão. Então, no meu denominador ali, pensando no denominador primeiro, eu vou ter 5 raiz de 3. Esse raiz de 3 não dá para fatorar, menos. Agora, no raiz de 12. Vamos trabalhar com aquilo ali separadamente. Raiz de 12 eu posso escrever como a raiz de 4 vezes 3. Por que o 4? Porque quando eu tenho dentro de uma raiz valores multiplicando, eu posso separar em raízes distintas. Então, isso é raiz de 4 vezes raiz de 3. Só que a raiz de 4 a gente consegue fazer, é 2 raiz de 3. Então, a raiz de 12 ficou 2 raiz de 3. Só que eu já tinha um 2 multiplicando. Então, vai ficar aqui 2 vezes 2, nós vamos ter, então, 4 raiz de 3, ok? Vamos colocar ali, menos 4 raiz de 3. E essa ideia a gente vai usar em todos os demais. Vamos fazer ali com calma. Aqui eu vou usar como um rascunho, então dá uma pausa para ver com calma essas simplificações que a gente fez. Vamos focar ali agora na raiz de 32. Você pode usar ali aquela ideia de fatorar o 32, que é 2 à quinta. Você pode escrever ali da seguinte forma, né? Como a gente está numa raiz quadrada, isso então vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Propriedade de potência. É a mesma 2 elevado a 5, né? Porque bases iguais, quando está multiplicando, a gente soma os expoentes. E isso eu posso separar em raízes. Então, eu vou ter a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. Raiz de um valor que está ao quadrado numa raiz quadrada, eles vão sair da raiz. Então, vai sair 2 vezes 2, vai ficar 4. Raiz de 2. Beleza? Posso fazer dessa forma, ou eu poderia pensar no seguinte, pensar em valores que têm uma raiz quadrada exata. Ou seja, eu pensar ali em valores de quadrado perfeito. Raiz de 32 não é a mesma coisa que uma raiz que nós temos é de 16? 16 vezes 2? Ok. Raiz de 16 é 4. E o 2 continua lá. Então, o mesmo resultado. 4 raiz de 2. Vamos colocar ali. Então, menos 4 raiz de 2. Beleza. Apagar aqui nosso rascunho. Agora, vamos para a raiz de 50. Posso fatorar ou trabalhar com essa ideia das raízes que a gente conhece. E ali um valor que a gente conhece é de 25. 25 vezes 2 é 50. Raiz de 25 é 5. O 2 não tem raiz exata, permanece na raiz. Então, a gente vai ter ali mais 5 raiz de 2. Ok? E no nosso numerador, na parte superior da nossa conta, nós temos ali 3 mais a raiz de 6, eu posso escrever como raiz de 3 vezes raiz de 2, já separando em raízes distintas, ok? Isso daqui nos dá o seguinte, olha ali com calma. Quando eu tenho somando ou subtraindo e o índice da raiz
e o radicando, que é o cara que está lá dentro da raiz, são idênticos, a gente pode fazer esse cálculo. Então, o nosso A aqui vai ficar sendo 5 menos 4, eu fico com 1 raiz de 3. Olhando ali na frente também, ó, tudo é raiz de 2. Então, menos 4 mais 5, eu vou ficar com mais raiz de 2 sobre o mesmo denominador. 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 2. Beleza. Então, já deu uma simplificada. Agora, o que nós vamos fazer? Quando eu tenho no denominador raízes, por padronização, a gente aprendeu a trabalhar com isso daqui, que é fazer a racionalização, ou seja, eliminar as raízes do denominador. Quando eu tenho uma soma e uma subtração, a gente vai fazer essa racionalização multiplicando sempre como se fosse a ideia ali do conjugado nos números complexos, né? Eu inverto o sinal. Então é raiz de 3 menos raiz de 2, tanto no numerador como no denominador. Como eu estou multiplicando ali pelo mesmo valor, eu não estou alterando. Então a gente vai ter ali o seguinte: 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3 vezes raiz de 2. E mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2, né? Porque vai ficar raiz de 4, que é 2. Então vai ficar 2 raiz de 3. Então multiplicamos todos os termos. No denominador, pessoal, quando está fazendo essa racionalização, eu posso multiplicar também termo a termo? Pode. Só que os dois termos centrais sempre vão se cancelar. Inclusive, vamos fazer aqui um passo a passo. Olha lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9, que é 3. Menos raiz de 3 vezes 2, raiz de 6. Agora o raiz de 2 vezes todo mundo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3, mais raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4, que é 2, mais com menos, menos. Olha lá os dois termos centrais. Menos raiz de 6, mais raiz de 6. Essa simplificação sempre vai ocorrer quando a gente está fazendo essa racionalização. Então, para ganhar tempo, o que você faz ali como dica? Basta multiplicar o primeiro valor com o primeiro e o segundo valor com o segundo. Você ganha tempo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, só que a raiz de 9 é 3. Mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4, que é 2. 3 menos 2 vai ficar sendo 1. Então, nosso denominador ali fica sendo 1. Ou seja, quem é nosso A até esse momento? Meu denominador fica sendo 1, não preciso colocar. Então, a gente tem ali o seguinte, olha lá, as raízes que são com índice igual. Eu tenho 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Isso é raiz de 3. E o próximo? Menos 3 raiz de 3, quer dizer, menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, ele vai embora. Ou seja, o meu A ficou sendo raiz quadrada de 3. Agora que eu simplifiquei, eu posso trabalhar com a expressão que ele quer. A ao quadrado sobre essa raiz. Vamos colocar aqui numa segunda tela. Então, o valor que a gente quer, A ao quadrado sobre a raiz sexta, se eu não me engano, é raiz sexta de A elevado à sétima. A elevado à sétima, nós queremos a raiz sexta daquilo ali. Beleza. Lembrando que o nosso A, olha ali, nosso A deu raiz de 3. Então, a gente está com esse resultado até agora. Beleza. Então, vamos lá. Já posso substituir aqui meu valor ou eu posso manipular primeiro essa expressão para simplificá-la. Por quê? O que eu posso colocar aqui primeiro? A gente pode colocar que essa raiz embaixo, eu vou reescrever ela. Então, vou colocar ali A ao quadrado sobre... Reescrevendo isso daqui, eu posso colocar como um expoente fracionário. Então, isso aqui vai ficar 7 sextos. Beleza. Propriedade de radiciação, propriedade de potência que a gente tem ali. Como eu tenho ali mais uma propriedade de potência, bases iguais, que é o meu A, e está dividindo, eu posso subtrair os expoentes. Então, eu vou ter ali A de 2 menos 7 sextos. E a gente pode subtrair aquilo ali. Faz o MMC.
O MMC de 6 e de 1 é o próprio 6. A gente vai ter ali 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes 2, 12. 6 dividido por 6 é 1, 1 vezes 7, 7. Então a gente vai ter ali 12 menos 7. Então o meu A vai estar elevado a 5 sextos. Ok. Lembrando, quem é nosso A? O A deu raiz de 3. Então tem a raiz de 3 elevado a 5 sextos. Só que essa raiz quadrada também posso escrever ela como um expoente fracionário. Então vamos lá, eu vou ter 3 elevado a 1 meio. Por quê? Lembrando que raiz quadrada, meu índice é 2. E quando eu não tenho nenhuma expoente, ele está elevado a 1. Beleza? Então por isso ficou elevado a meio. Que vai multiplicar, né, os 5 sextos que já estava elevado. Então o nosso 3 vai estar elevado a 1 vezes 5, que é 5. 2 vezes 6, que é 12. Aqui já seria um resultado. 3 elevado àquilo ali. Só que se a gente olhar com calma lá nos nossos gabaritos, na outra tela, todo mundo está com raízes. Então vamos escrever esse cara como uma raiz. Então o nosso 3, o 5 vai ficar sendo o expoente e o índice da nossa raiz é o denominador. Então é raiz 12 de 3 elevado a 5. É a nossa resposta. Raiz 12 de 3 elevado a 5, olhando com calma ali, olha lá, nosso gabarito fica sendo a letra E. Letra E de eu consigo, eu dei conta, eu arrebentei, uma questãozinha lá do vestibular do Colégio Naval. Para o pessoal que não conhece, o Colégio Naval é um dos vestibulares que a gente tem no Brasil que são mais concorridos. E aí, conseguiria resolver essa questão, galera? Coloca aí um comentário para a gente. Se achou essa questão fácil, por ser de onde é, se foi uma questão trabalhosa, se você lembrava todas essas dicas que a gente colocou aqui, que queira ou não a gente usou ali praticamente potenciação e radiciação, né? Nada mais do que isso, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!